Graças a Deus, que os céus te ilumine e te prospere em o nome do Senhor Jesus. Povo de Deus, é muito forte a palavra que Deus me trouxe aqui hoje. É muito poderoso o que Deus acabou de me revelar e eu quero transmitir a você. Eu quero que você preste muita atenção no que vai ser falado aqui hoje. Eu quero que você preste muita atenção no versículo o qual nós iremos ler aqui hoje. Sabe por quê? É um versículo que nós fomos ensinados desde pequeno. Posso ser bem sincero? Até aquele que não é evangélico, até aquele que não conhece a palavra de Deus, já ouviu o que está escrito nesse versículo, com outras palavras, mas já ouviu o que foi escrito, já ouviu a instrução que o maior sábio desse mundo teve aqui na terra. Pois a Bíblia diz que não houve e não haverá homem tão sábio e poderoso como Salomão. E como você já pré-entende, quem deu essa instrução foi quem? Foi o próprio Salomão, guiado e direcionado por Deus, com sua vasta experiência adquirida com o tempo. Presta atenção, Salomão, ele teve tudo que o homem pode desejar na terra. Salomão teve tudo aquilo que você talvez já sonhou em ter. Só que, quando Salomão esteve em sua velhice, ele começou a escrever reflexões sobre a sua vida. E ele escreveu aquilo que fez bem e o que fez mal para ele. E ele deixou uma instrução, que se nós colocarmos em prática, a nossa vida vai ser outra. Se colocarmos em prática a nossa vida no geral, estou falando no geral, no físico e no espiritual, vai ser transformado de uma forma que a gente não vamos entender como. Mas sabe por que vai ser mudada e transformada? Porque nós vamos seguir um princípio bíblico. E quando você segue esse princípio, você atrai para a sua vida, você traz para o Senhor e para a Senhora a bênção de Deus, a prosperidade de Deus. Mas quando você quebra esse princípio, você traz maldição e fracasso. Que isso, pastor? O senhor está pegando pesado? Não, eu só estou sendo verdadeiro e realista. Às vezes a gente fomos ensinados, na grande maioria, na nossa juventude, na nossa mocidade, só que nós crescemos, nós esquecemos de cumprir o que nos foi ensinado. Nós esquecemos de cumprir aquilo que é o nosso dever como filho e filha. Você já está entendendo o que eu quero dizer, né? Então vamos ler na palavra de Deus para que você entenda melhor. Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Muito bem, veja o que você acabou de ler comigo na palavra de Deus. Olha a direção que Salomão nos deu. Ouve o teu pai que te gerou. Sabe por que Salomão está dizendo isso? Porque foi graças à direção, à instrução de Davi para com ele, que fez ele fazer o pedido certo diante de Deus, quando Deus lhe pergunta o que ele queria. E ele pede sabedoria e um coração disposto a guiar o povo de Deus na verdade e na retidão do Senhor. Mas sabe por que Salomão pede isso? Porque antes de Davi partir, Davi chama Salomão e dá uma instrução a ele. Que instrução é essa, pastor? Davi fala assim a Salomão: ser homem e teme a Deus. Ser homem e seja homem de Deus. Davi disse para ele ser homem e logo depois Davi disse: seja homem de Deus, tema a Deus. Por que Davi disse isso? Ser homem para enfrentar as lutas, para enfrentar os problemas, para ir para cima das dificuldades e temer a Deus. Porque sem Deus nada Salomão poderia fazer. Sem Deus, Salomão não conseguiria dar um passo sequer em sua vida. Então por isso que Salomão soube o que pedir a Deus. Porque ele deu ouvidos à instrução, à direção que seu pai lhe dera. O que você entende com isso? Que se você ouvir o conselho do seu pai, porque para e pensa comigo, você acha que seu pai quer o seu mal? Você acha que o seu pai quer te ver no fracasso, na derrota?
Você acha que seu pai quer te ver na prostração? Claro que não. Seu pai quer que você vá mais longe do que ele foi. Seu pai quer que você conquiste tudo aquilo que ele não conquistou. Seu pai quer que você tenha uma vida, uma comunhão com Deus como ele nunca teve. Então por isso que Salomão diz: ouve o teu pai que te gerou. Você tem que ouvir aquilo que o seu pai tem lhe falado. E quando nós falamos pai, nós estamos falando pai e mãe, porque eles querem o melhor para você. Só que sabe qual é o nosso problema? A gente cresce, amadurece e pensa que sabemos de tudo. Não, eles estão ultrapassados, eles não sabem de nada, eles não sabem o que está falando. Mas eles têm uma coisa que muitos de nós ainda não conquistamos. O que, pastor? Sabedoria, experiência, vivência. Ei, Davi deu uma direção a Salomão, porque Davi viveu coisas que Salomão não tinha vivido. Davi deu uma direção para Salomão, porque Davi passou por caminhos que Salomão ainda não tinha passado. Enquanto Salomão ouve os conselhos que seu pai lhe dera, ele foi bem sucedido. Enquanto ele esteve na direção de Deus, ele só venceu, ele só conquistou, só deu certo. Mas quando ele se envaideceu e deixou o orgulho tomar de conta, ele se perde. No final ele consegue se voltar, mas ele se perde. Enquanto ele está na direção, enquanto ele está no conselho certo, é só vitória. Mas quando ele se desvia do conselho, é ladeira abaixo. E ele disse mais: cuida da sua mãe na velhice. Sabe qual é o problema de muitos de nós? Quando os nossos pais envelhecem, a gente não estamos dispostos a fazer o que eles fizeram por nós. Muitas das vezes, talvez o seu pai, a sua mãe, eles estão com uma idade avançada, mas eles estão com saúde, estão sadios, conseguem fazer muitas coisas sem a ajuda de ninguém. Não precisa tanto do seu auxílio, mas talvez o seu pai precisa do seu cuidado. Talvez a sua mãe precisa do seu auxílio com uma demanda um pouco maior do que você gostaria de dar. Mas você tem que dar. Você tem que honrá-los como ele te honrou. Os seus pais não te ensinaram a andar, te ensinaram a falar, te deram a educação que você tem. Os seus pais te deram banho, os seus pais trocaram as suas fraldas, seus pais te amaram como ninguém nunca te amou. Agora você tem que retribuir esse amor. Você tem que retribuir a honra que eles te deram. Só que você tem falado hoje: eu não tenho tempo, não dá, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aí você quer pegar um atalho, quer pegar eles e colocar num asilo. Ou você faz até pior, você esquece que tem pai e mãe, deixa eles esquecidos lá. Talvez hoje Deus tenha te prosperado. Talvez hoje, mesmo você não tendo honrado eles como você deveria honrar, você conquistou um poder aquisitivo até legal. E você não tem dado o apoio e o suporte que eles têm precisado. Mas lembre de uma coisa: tudo aquilo que nós plantamos, nós ceifamos. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta misericórdia, colhe misericórdia. Mas quem planta desprezo, colhe desprezo. Quem planta coisas ruins, colhe coisas ruins. Salomão está dando uma direção, um conselho. Ouve o seu pai e cuida da sua mãe na velhice. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque se você seguir esses conselhos, Deus vai te honrar muito. Tem uma outra parte da Bíblia que diz que quando eu honro meu pai e a minha mãe, os meus dias na terra são prolongados e Deus me faz prosperar nessa terra. O que é dias alongados? Não é dias de dor, sofrimento, não. É dias abençoados. E prosperidade é nunca ter falta de nada. É ter tudo em abundância: saúde, paz, alegria, dinheiro, família, casamento. Mas para isso se suceder, eu tenho que honrar aqueles que tanto me honraram. Eu tenho que cuidar daqueles que abriram mão de suas vidas para cuidar de mim. Viu como você já ouviu essas palavras desde pequeno? Viu como você ouviu essas coisas desde que você se entende por gente? Só que talvez hoje você não tenha dado aquilo que você deveria dar,
aqueles que deu tudo para você. Você tem que parar, pensar e analisar o quão você tem honrado o seu pai e a sua mãe, o quanto você os tem valorizado. Lembre de uma coisa, ninguém fica para semente, meu amigo. Uma hora eles vão partir. Hoje você não cuida, hoje você não valoriza, hoje você não ouve, mas talvez amanhã você pode sentir falta deles. Então ama, cuida, valoriza. Seja o filho que eles sempre sonharam, ou procure tentar ser aquilo que eles sempre desejaram para o Senhor e para a Senhora. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de arrebentar, não. Estou falando de cuidado, de amor, de ser aquele filho que eles sempre buscaram ter. Um filho amoroso, cuidadoso e carinhoso. E tudo isso só depende de você. Você tem tempo para tantas coisas. Separa o seu tempo para eles também, porque certamente os céus se alegrarão com o Senhor e com a Senhora. Amém, gente? Graças a Deus. Eu gostaria de, nesse momento, unir a minha fé à sua e juntos orarmos, falarmos com o nosso Deus. Então vamos orar? Pois agora é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, bendito é o Senhor. Hoje a palavra ela foi um pouco mais reflexiva, meu Deus. A palavra foi para a gente pararmos e analisarmos um pouco melhor como nós temos agido e procedido diante daqueles que deram tudo para a gente, diante daqueles que abriram mão, abdicaram das suas próprias vidas por amor a cada um de nós. Então que o Senhor, meu Pai, nos ajude e nos ensine a amar mais, a cuidar mais, a zelar mais por aqueles que se entregaram por cada um de nós, por aqueles, meu Pai, que fizeram de tudo para estarmos aonde nós estamos. Não existe ninguém perfeito, não existe ninguém acima da média, todos somos falhos e pecadores, mas dentro das suas condições e possibilidades, eles fizeram o que era necessário para que nós fôssemos mais longe do que eles. Então, meu Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê condições para sermos filhos melhores, para darmos um cuidado, uma atenção melhor e maior àqueles os quais tanto tem nos amado e nos amou, meu Pai. Em um nome de Jesus, que o seu Espírito, meu Deus, venha sobre nós para nos direcionar, para nos guiar, para nos abrir o entendimento. Que o teu Espírito tire toda trava, todo bloqueio, toda barreira, meu Pai, emocional, sentimental e espiritual que há no meio dessa casa, no meio desse lar, no meio, meu Pai, entre esse pai, essa mãe, entre esse pai e este filho. Que em nome de Jesus, meu Pai, que toda trava caia por terra, que todo remorso, que todo rancor, que todo ódio seja, meu Pai, desfeito e quebrado neste momento. E que a partir de hoje, o Espírito da graça, o Espírito do amor, a sua benevolência venha reinar sobre esse lar, sobre essa família, sobre essa casa, em nome do Senhor Jesus. Pois assim, meu Pai, nós declaramos, assim nós profetizamos um lar, uma família, uma casa sarada e abençoada, em nome do Senhor Jesus. E os que crêem digam amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Deixa eu lhe dizer algo. Guarda essa palavra no coração e a põe em prática. Ame aqueles que tanto te amou e cuide daquele que tanto cuidou de você. Fica com essa reflexão na sua cabeça. Posso te dar um conselho? Liga para o seu pai, para a sua mãe. Fala para eles o quanto você o ama. Se você tinha alguma mágoa, algum ressentimento com eles, acerte a sua comunhão, a sua vida com eles. Por isso, quanto você se acertar com eles, colocar a casa em ordem, tudo vai ser diferente na sua vida. E olha, compartilhe esse vídeo. Em todos esses dias de oração, nunca pedi para você compartilhar esse propósito, mas esse vídeo em específico, eu quero que você compartilhe, porque como essa palavra falou com você, ela vai falar com outras pessoas também, em nome de Jesus.